Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, gratidão imensa a você que nos ouve dos mais variados lugares da Terra, você aqui no Brasil, no Norte, no Nordeste, no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, onde quer que você se encontre nesse imenso Brasil, muito obrigado pela sua atenção, seja você muito bem-vindo. Quero dar boas-vindas aos nossos amigos de Moçambique, nossos amigos da Angola, nossos amigos, irmãos e guerreiros de Portugal, aquela força sempre, nossos queridos amigos espalhados dentro do continente europeu, você que se encontra na Europa, muito obrigado, é uma honra falar para você. Nossos amigos na Austrália, na China, no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan, nossos amigos na Índia, nos Estados Unidos, no México, no Canadá, Argentina, Uruguai, ou seja, onde quer que você se encontre, muito obrigado, seja você muito bem-vindo. Quero agradecer as pessoas que nos ajudam, mandam contribuições, ajudas, apoio à nossa família, ao canal, ao nosso trabalho. Muito obrigado pelas ajudas de vocês. Do fundo do coração, em meu nome, em nome de Fabiana e em nome de nossa família. Gratidão imensa mesmo. E generalizando a tudo e a todos vocês que nos doam suas atenções, ouvindo os nossos vídeos, nossas mensagens, muito obrigado pelo seu preciosíssimo tempo que nos é doado para ouvir os vídeos do trabalho. Em meu nome, em nome da Fabiana, está aqui comigo agora, né? Está ali produzindo os seus bichinhos particulares, né, Fabiana? Esses são meus. Esse é seu? Deixa eu ver aqui, Fabiana. Fabiana, como é que fala? Passatempo? Passatempo dela nas transmissões é fazer os bichinhos para ela. Então, ela fez esse leão malvado, né? Ao olhar de mal dele, ó. Bichão mas ele é colorido. Ele é colorido, mas eu vou imitar o olhar dele. Olha o olhar de mal dele, olha lá, ó. Eu ainda tô fazendo aí. Tá produzindo? Ela falou assim, eu vou fazer um leão para me colocar na minha cama, lá perto de mim. E eu vou fazer um leão com um olhar de mal, marrento, né? Então o passatempo da Fabiana nas... Tem o ET também. Tem o ET também, ela tá fazendo um colupso do tamanho deles mesmo. Aí o passatempo da Fabiana é fazer os bichinhos pra ela agora, né? Agora esse é meu. Esse é seu? Pois é, pessoal, que prazer falar com vocês. Vocês podem ver, minha cara tá meio amassada, né? Eles vão falar assim, pô, tadinho do Marcelo, ele está sugado. Os espíritos do mal sugaram ele. A cara dele, a cara de quem tá o quê? Né? Que tá, assim, abatido, esgotado. Eu tô cansado mesmo, pessoal. Cheguei, não tem nem meia hora da rua. Aí eu pensei, fazer a live ou não fazer? Eis a questão. Mas como eu cancelei ontem, vamos fazer. Hoje é sexta-feira. Então nós estamos aqui. E pessoal, hoje é um assunto bem interessante. Vamos debater um assunto chamado híbridos. Interessante, hein, Fabiana? Muito interessante. Híbridos. Você já fez essa pergunta pra você alguma vez na sua vida? Será que eu não seria um híbrido com alguma raça alienígena, mas híbrido pra valer mesmo, geneticamente? Não seria você talvez um híbrido? Porque a religião, ela tem um trabalho que é assim, ela facilita as coisas para o teu cérebro, né? Para o teu cérebro. Funciona da seguinte forma: você saiu de Deus, você veio à Terra, você terá que viver uma vida boa, obedecendo aos preceitos de Deus ou seres de luz. Você terá opositores, inimigos. Mas após o seu falecimento, conforme o teu merecimento, tu voltará para a presença de Deus ou da divindade que você gosta, né? Levando para esse lado é soft. Soft é algo bem tranquilo, bem que tipo assim, eu não tenho que pensar muito, é só isso, tá dito, tá dito.
E você já parou para olhar para as estrelas à noite e contemplá-las e ver o quão infinito é os céus? Aqui em Minas nós temos o privilégio de termos um céu muito estrelado. Daqui da minha área, da minha casa, eu posso olhar num dia de céu aberto, eu vejo todas as constelações e todas as estrelas. E lá na roça da minha sogra, você vê até a Via Láctea, as poeiras no espaço. Uma coisa fantástica, você olha e inesquecível. É ou não é, Fabiana? Nossa, lá é maravilhoso. Então você vai ver que o universo é muito mais do que Deus, ou o que muitos dizem, a divindade, os seres de luzes. O universo é muito mais complexo. A nossa realidade integrada com a verdadeira realidade que a outra é muito mais complexa. Nós somos seres dos mais variados lugares do universo que estamos aqui neste planeta tão fuleirado. Gente, eu odeio a Terra. Eu odeio a Terra. Eu gostaria muito de ter oportunidade de voltar aqui futuramente. Não vou dizer eu fazer. Não vou dizer eu fazer, porque quem sou eu? Quem sou eu? Mas eu gostaria de pelo menos ser um telespectador em alguma nave cósmica e ver a Terra ser explodida. Que prazer seria ver o planeta. Não vai ser nem igual o Krypton, né? Quem assistiu o filme do Homem de Aço, né? Vai. É assim, ó. Assim é bom que é mais rápido, né? Aí você fala assim, vai desgraça. Fala assim. Entendeu? Mas, né? Mas que ódio é esse que flui dentro de você? A força que flui dentro de você de destruição, de raiva, de fúria. O ser difícil que é o draconiano. Então, assim, né? Aí, ele é psicopata. Eu vou fazer uma cara de psicopata. Ele é psicopata. Por isso que ele fala isso, ele é psicopata. Esse bicho, isso não é gente, não. Isso é bicho. Isso não gosta de animal. Isso não gosta de nada. Não gosta de gente. Isso não gosta da terra. Isso é um bicho, isso não é gente. Isso é um psicopata. É um doente mental. Tô até cansado de falar. Esse é um psicopata legítimo, senhor. Bom, deixa eu falar pra vocês, porque muitas pessoas querem argumentar, muitas pessoas querem... Assim, é tão cômico como as pessoas levam a espiritualidade na maior picaretagem e fuleiragem em nível Master Hard Power Top Plus. Porque, Fabiana, se eu te der um livro ou um DVD para você, seria mais ou menos assim: todas as raças estas terrestres catalogadas por José Fredo. Eu estou inventando o nome. Ou tipologia extraterrestres por Godofredo Manfredsen. Estou inventando. Se eu der esse livro para você, o que você espera desse livro? O que eu espero? É, que pelo menos o cara que escreveu o livro, ele tenha tido pelo menos contato com as raças que ele diz explicar a tipologia delas, não é verdade? Com certeza. Mas aqui no mundo da fuleiragem, da ufalaché tão complicado que os negros vão lançar... Fulano, sim senhor? Quantos ET você já viu na sua vida? Eu, nenhum. Não, mas você nunca viu um ET? Você nunca conversou? Fala, seu ET, chega mais aí.
O que que foi? O que que você quer? ET home. Ô, ET, é o seguinte, como é que é as paradas lá do... Vai contando aí pra nós como é que funciona todos os esquemas do seu planeta. Você já falou com o ET? Não. Mas como que você escreve ou faz um vídeo, uma palestra, explicando, né, sobre as raças do universo? Se você nunca viu um, meu filho, tá muito incoerente, tá muito fora da realidade. Isso é pagar dinheiro dos trouxas. Você tá parecendo muito como os escritores de Star Wars. Como que você quer publicar algo que você nunca viu, que você nunca teve conhecimento, né? Seria mais ou menos assim, eu vou publicar um livro, Fabiana. Sim. Deixa eu ver, o que eu posso? Manual da Medicina por Marcelo Marins. Eu vou escrever um livro de medicina. Todo mundo vai morrer. Eu vou escrever um livro de abordarei, explicarei a medicina. Vai dar muito certo. Rapaz, eu mal tenho 2º grau. Eu mal, tipo assim, né, vou falar de medicina. Agora, se chegar um professor, né, vamos da Universidade Federal de Uberlândia, aquele professor top, dos tops lá da Universidade de Medicina, ele pode escrever um livro sobre medicina? Com certeza, ele entende sobre o assunto. Ele né? já viu, ele Ele estudou, ele praticou, ele viu, ele interagiu, ele participou, né? Sim. Ele só não viu, ali é uma experiência de vivência real, não, né? Então, assim, né, eu falo pra você, né, esse mundo da ufologia tá complicado. Somebody love, pessoal, tá complicado. Algumas pessoas me mandam, né, não, é medicina humana mesmo, pessoal, é medicina mesmo, a medicina humana, né? Aí que com um cara quase analfabeto vai escrever um livro de medicina? Então, tem que ter coerência. Tem que ter coerência. Mas isso é o humano. O humano, ele tem capacidade de imaginar e falar coisas que eles não têm condição de entender. Lançou agora as 50 raças extraterrestres. Você conheceu elas? Não. Por que você está falando? Não, para você falar, você tem que ter conteúdo, detalhes, não tem. Não é. Marcelão vai lançar o livro de engenharia. A como construir um prédio. Vai funcionar, Fabiana? Não, vai dar certo não. Vai morrer muita gente. Vai morrer gente demais. Vai desabar. Não vai nem desabar, nem vai começar a levantar. Na hora que chegar na primeira viga, cai na cabeça do mestre de obra, dos pedreiros, vai a chacina, né? Então, assim, pessoal, é o seguinte. Falar de extraterrestres não é um oba-oba. Não é vender coisas. Não é vender coisas. Tudo que vocês imaginarem. Até papel higiênico ufológico uma hora aparece. Né? E tem muitas pessoas que, por ingenuidade ou burrice mesmo, né, elas caem nessa. Eu quero falar sobre híbridos. Eu já falei sobre os híbridos uma vez. Aqueles híbridos reptilianos que estão compostos lá na realeza europeia, né? Eu já falei sobre aqueles tipos de híbridos. Mas como eu falo que o universo é muito complexo, as dimensões são complexas, realidades muito complexas, então esse assunto ou esta realidade abrange para muito mais coisas. E é isso que eu quero falar com você hoje. Como eu disse para vocês, por exemplo, as religiões, elas fazem um papel muito simples. É um papel de você buscar a luz, seja bonzinho, seja... Ninguém consegue ser. As religiões pregam uma perfeição que ninguém consegue chegar lá. Então, eu já falei sobre aqueles certos tipos de híbridos.
Mas se eu disser para vocês que muitos de vocês, rapaz, tem muito pai aí, tem muito homem aí que não é filho dos filhos de Deus não, viu? Sabia? Tem muito... Isso que me puxou. Esse aqui é igual a mim. Isso aqui me puxou. Isso aqui é a minha genética, é o sangue da minha família. Que eu mantenho dessas besteiras, né, Fabiana? Isso aqui é o sangue da minha família. É o sangue do meu sangue. Isso aqui puxou o papai, né? Aí o moleque não gosta de estudar. O moleque não gosta de interagir com outras crianças. O moleque não gosta de... quer ficar só em casa, desenhando no mundo dele, né? A menina também. Então eles, né, fica... A família, né? A criança, o adolescente não tem nada a ver com a família. Ou com o histórico da família, ou a forma tradicional da família, né? Como, por exemplo, também, vê se está fluindo legal aí, como também as tradições familiares, né? Não, minha família que só tem marcha, que só tem pegador. Aqui nós pega o que vier pela frente. Meus filhos vai ser... Ô, moleque. Ô, que isso? Você tá me desonrando. Olha os seus primos. Olha a família. Você não quer saber de nada. Você só quer ficar no seu mundinho. Muitos vão falar que é um mundinho fantasioso do Bob, né? Pô, cara, meu filho ou minha filha me desagrada. Não puxou a família da minha mulher, nem nada. A família deles, eles são muito parecidos no jeito deles serem. Não puxou a minha também, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece, sinceridade. Desonra, né? Era meu sonho esse menino ser meu filho. Eu queria ter um filho homem. Ou eu queria ter uma filha mulher, mas, poxa, não tem nada a ver com a gente. Parece, popularmente dizendo, parece um retardado, uma retardada. Né? Poxa, brincadeira. Né? Onde eu errei. E tem algumas piadas de mau gosto que as pessoas, até mesmo os próprios pais, falam e fazem a respeito disso. Então você vai perceber que existe uma anomalia na família. Sempre tem algumas anomalias. Porque geralmente você vai ver a família, aquele jeito, né? O pessoal gosta de se reunir, gosta ali de todo mundo estar junto, festejar, comemorar. É o mesmo papo, a linha de raciocínio. Se não é com a família do pai, é com a família da mãe, mas ali tá encaixado, tá todo mundo ali tranquilo. Mas de repente você olha e fala assim, poxa, é literalmente um ET dentro da família. É literalmente... Tá funcionando legal? Travou. Tá, Travou. tá. Travou. Maico, você e a Marcela desliga os celulares, tudo. Voltou? Voltou. Desliguem tudo, deixa a internet só pra mim. Então você fala, vou voltar um pouquinho, né? Então, tá funcionando legal? Tá. Então você vai perceber o seguinte, né? Existem as anomalias familiares. Tá travando, amor. Tá travando? Poxa, mas tá difícil, hein? Não, tá indo. Tá fluindo? Tá, pode continuar. Então tá. Qualquer coisa vocês digitem aí, travou, aparece para mim. Então o que acontece? Existem as anomalias, né? Um filho ou uma filha não se parece com o jeito dos pais, não parece com o jeito da família, não consegue se interagir com a família, não consegue viver na mesma frequência que a família. Aí a família chama de burro, retardado. Ah, nossa, o filho da fulana, que ele deve ser problema mental, não interage com ninguém, não envolve com ninguém, assim, não envolve no sentido de brincar, conversar, e poxa, né, a sua família, aí começa as conversinhas de lado. Aí o papai e a mamãe ficam tristes. Alguns já começam a impor,
na força bruta, que seus filhos sejam igual a eles. Porque os sobrinhos são, os sobrinhos, os irmãos da criança ou do adolescente é. Então tem que ser igual. Tem que ser igual. E você percebe que, embora pareça geneticamente, mas você vê que até a frequência energética não bate. Tem gente que fala assim, olha, eu nasci na minha família, mas eu não sinto nada em relação a ser deles, ou estar no núcleo familiar deles. Tem muita gente assim. Eu, ao longo da minha vida, quem já me acompanha aí, ó, desde 2016, que eu tenho feito vídeos, aos poucos eu vou soltando a minha vida, embora eu já acho que já soltei até demais, né, Fabiana? É. Mas vou falando da minha vida, vou trabalhando a minha vida, e vocês sabem muito da minha história. Só que aos poucos eu vou soltando, porque não é fácil você se expor ao jugo de outros. Embora eu acho que eu já não tenho nem mais o que me preocupar, né? Acho que não. Então, assim, muitos de vocês, muitas pessoas que se identificarem assim, muitas dessas pessoas podem não ser literalmente ao pé da letra humanos. Humanos. 100%, literalmente. Podem ser o quê? Híbridos. Híbridos de raças alienígenas. E eu vou explicar nos mínimos detalhes, usando um pouco da minha história. Hoje eu tenho 41 anos de idade, mas eu sempre fui diferente. Quem já assistiu os vídeos antigos, eu conto da minha história, conto da minha mãe, conto das coisas da minha mãe, da minha família. Eu venho de uma família onde eu sempre fui muito diferente de todos eles. Muito diferente. Em todos os aspectos eu sempre fui diferente. Mas eles sempre me respeitaram. E entenderam. Até, de vez em quando eles rolam umas piadinhas, até com a Fabiana, né, Fabiana? É. Esses dias a Fabiana perguntou pra eles, né? E as ex do Marcelo? Ele falou, só se você largar dele, porque o Marcelo nunca teve ex. A ex dele é só se você largar, não é assim? É. Escoreta mesmo. Eu comecei um estágio na minha vida dos 7 para os 8 anos, quando eu comecei a ver espíritos, formas, seres. Na série da Dimensão do Espelho, eu falo para vocês quando eu tive interação com seres dos espelhos. Já contei num vídeo chamado Relatos de um Contatado, nos Chamados a Despertar, sobre como aconteceu todo o meu processo com os Colups, que antigamente eu os chamava de Greys, pela forma, para as pessoas memorizarem de forma mais fácil, a forma ali como, né, cabeçudo, pequenininhos, magrinhos. Então, muitas pessoas sabem da minha história. E como que ela veio se desenrolando ao longo da minha vida. Isso é algo que eu digo para vocês, que muitos de vocês... Tá travando? Presta daqui. Tá, não sei. O pessoal tá fluindo legal aí. Pera aí. Eita, mas tá difícil, hein? Tá. Ah, já sei o porquê do seu. Por quê? Pera aí. Ah, você quer dizer que não tava na internet? Não, pera aí. Deixa eu verificar. Voltou. Vai seguindo aí. Coloca aí. Vai seguindo aí. Então, o que que acontece? Então, eu tenho dito da minha família, eu tenho falado sobre a minha história, e eu sempre fui muito diferente deles. Muito diferente deles. Quem aí não se lembra quando eu disse pra vocês que eu tenho meu pai de criação, que pra mim o que manda é o pai do coração, é aquele que você considera, é aquele que você aprende a amar.
pai biológico é aquele que só faz... Homem tá mais ou menos igual cachorro. Igual cachorro. Faz e casca fora, não é assim, Fabiana? Desse jeito. Pai só é pai quando eles estão com a mãe daqueles filhos. Se não tiver mais, eles esquecem os filhos. Então ele só é pai dos filhos que estão no momento. Depois, largou da mulher, os filhos já era, né? Homem parece muito com o cachorro, né? Mais ou menos assim. Então o que acontece? Então, eu já falei pra vocês que eu tinha um pai biológico. Esse pai biológico que minha mãe não teve relacionamento, digamos assim, de namoro. Foi uma coisa, um namorico. E ela dizia pra mim, olha, você foi concebido, você nasceu, né, em setembro, e ele é o seu pai biológico, né? Desde criancinha, minha mãe sentava comigo e falava assim, vê se tá fluindo, é legal? Desde pequenininho minha mãe falava assim, olha, você, o Carlos não é o seu papai, ele é o papai do coração, você tem um outro papai, esse outro papai, você não é filho de, assim, de sangue do Carlos. Eu era pequeno mesmo, bem pequeno. Você tem dois papais, um é o Carlos, que é do coração, e o outro, que eu nem vou citar o nome, é o fulano, que é aquele que é pai que a gente fala biológico. O que acontecia? Eu sempre tive rejeição. Porque hoje em dia tem, né, o pai ou a mãe joga o filho na lata do lixo, né? E passa-se 30 anos, 20 anos depois, e eles vão atrás dos pais. Eles querem, eu tenho que ter um contato com a minha raiz, com a minha origem. Não é assim, Fabiana? É desse jeito. Eu tenho que ter contato com a minha origem, com a minha raiz, né? Tá legal aí? Tá. Aí o que acontece, né? Vai lá e vai atrás. Não preocupa se vai magoar os pais adotivos, né? Os pais adotivos ficam com aquele sorriso amarelo. Não, tá certo. Tá certo. Não, tem que procurar mesmo. Conhecer a mãe biológica, conhecer o pai biológico. Não, tá certo, né? Não, é a família, a outra família. Ter duas famílias. Um bando de... Quem faz isso é um bando de ingrato, na minha mente. Porque, embora os pais adotivos não pareçam se magoar, isso aí é uma... Lá dentro deles dói. Dói. Porque o ser humano é idiota, ele é imbecil, né? Ai, eu fui jogado na lata de lixo, né? Fui jogado na lata de lixo pela minha mãe ou pelo meu pai quando eu era bebê, tinha 2 meses. Mas hoje eu tenho 25 anos, eu tenho que conhecê-los para me poder conhecer a minha identidade, conhecer quem é a minha família. Bando de ingratos e otários. Otários. Eu acho isso a puta da sacanagem da mais fodida que existe. Mas eu nunca consegui entender esse apreço, né? De tipo assim, eu tenho que buscar a minha origem, eu sentir a energia da minha família. Então os filhos têm assim, não é, Fabiana? É assim que fazem, né? O pai faz o filho na mulher, ele vai lá, aí larga da mãe, a criança é pequenininha, ou de mesa, ou de colo. Não dá um centavo para ajudar, nem liga para saber se existe. Nem liga para saber se existe. Aí o que acontece? Aí quando fica 19, 20, 30 anos, o cara chega, eu sou seu pai. Meu pai, nossa. Você me perdoa, eu não sabia o que eu fazia. Você me perdoa, eu não consigo, eu era muito jovem, né? Aí a mãe que, se lascou, fica com aquele sorriso amarelo e beiçuda, né? O ser humano é cômico. O ser humano é patético. Bom,
Eu nunca senti isso. Eu lembro que minha mãe me levava para a casa da minha, entre aspas, avó biológica paterna, para conviver com ela e os primos. E minha mãe dizia que o suposto pai biológico se encontrava, né, na sala e eu na cozinha brincando com crianças. Criança gosta de brincar com crianças. E a minha mãe disse: você nem olhava para ele, você nem olhava para ele. Ele ficava com uma cara de sem graça lá na sala e você brincando e você fingia que ele não existia. E a sua avó biológica, paterna, dizia: vem cá, Marcelinho, vem cá, dá um abraço no papai. E minha mãe dizia, você falava assim: não. E ela falava: você gostava de fazer um beiço? Não. E ficava beiçudo. Você sempre teve uma rejeição, uma coisa que nunca você sentiu aquilo. Pois bem, foram passando-se os anos, ele me procurou na adolescência, mandei dar linha. Vocês sabem, eu já falei a minha história para vocês. Quem me acompanha desde o começo tá careca de saber isso. Bom, aí o que que acontece? Eu nunca senti afinidade por ele nem pela família dele, embora a família dele olhava para mim, criança, adolescente: poxa, Marcelo, você é a cara da Márcia. Como você parece a sua mãe. Você não se parece com o fulano, que é o pai suposto biológico. Você não se parece com ele. Eu ficava olhando: nossa, fulano, olha só como ele parece a Márcia, né? Ele é a cara da Márcia. E para a família da minha mãe, eu sou a cara do pai dela. Principalmente se eu tiver mais magro, aí eles falam que eu sou o clone do pai dela. Fala: nossa, quem conheceu o pai da minha mãe fala: Marcelo, você é mais magro, você é ele em pessoa. Então percebe-se que a genética da minha mãe é a genética, digamos, muitos dizem predominante, Fabiana? Predominante. Que predomina, né? É. E se eu disser para vocês que talvez a dela seria a única genética predominante? Vou chegar lá. Beleza. Eu ouvia isso na infância e na adolescência quando cruzava com familiares dele, que pra falar eu nunca senti. Sabe aquele negócio que você... Bom, tem os familiares da minha mãe que você vê a família, né? Você fala, pô, você sente a energia da família, você tem aquela energia também, embora você não interaja muito com ela, mas é a sua energia também. Mas eu não sentia interação com energia nenhuma. Ah, mas é porque você não convivia com eles. Em certos momentos, minha mãe tentou que eu convivesse com os tios e primos, entendeu? Os tios e primos, que no caso aí é da família do... Eu não queria de forma nenhuma nem ver o suposto biológico. Mas eu não me importava se cruzasse na rua com primos ou os tios, irmãos do biológico, de forma nenhuma. Então, mas sempre eles olhavam, ficavam olhando no meu rosto assim. Nossa, você não tem nada do fulano. Você é a cópia da Márcia. Como você é a cópia da Márcia. Era sempre assim. E eu fui crescendo, aquele alienígena no meio da família. Não saía pra nada. Desde criança eu não saía pra nada. Em primeiro lugar, eu brigava com todo mundo. Na escola, minha mãe era chamada na escola todo dia. Um dia meu pai falou assim: não, vai estudar mais não, vai ser burro, né? Não mudou muito, não, sabe? Não mudou muito em relação a isso, não. Mas ele falava: vai ser burro, porque não é social. Não é social, não sabe conviver com pessoas. Parece bicho, então deixa em casa. Mas a minha mãe não fez isso. Minha mãe mandava pra escola mesmo assim. E quando chegava, se brigava, o cacete comia dentro de casa. Então, praticamente eu apanhava todo dia. Aí o que que acontece? Foram se passando-se os anos, foi chegando... Eu teve um período na minha adolescência que eu quis interagir com amigos. Eu quis... Porque eu ficava vendo as coisas... E, assim, eu ficava vendo
a minha família ficava vendo as pessoas, os amigos dos meus pais, eu ficava vendo tudo. E quando eu era criança, eu tinha sempre à noite, eu pedia, eu falava que era o único conhecimento que eu tinha, eu pedia para Deus me tirar daqui. Eu falava, Deus, desmancha eu, desmancha o meu espírito. Eu não quero nem existir como espírito, eu não quero ser nada, eu quero acabar. Desmancha eu. Eu tinha uma tristeza, mas tão grande. E até quando eu disse para vocês, no vídeo da minha constelação familiar, lá consta. Quem não assistiu o vídeo da minha constelação familiar, assista o vídeo da constelação familiar nos Chamados a Despertar. Tá lá o meu vídeo, a minha constelação familiar. Bem interessante. E eu, desde que eu nasci, minha mãe dizia, poxa, você chorou por 3 meses, eu já tá, é tantas informações que me falha a memória. 3 meses. E ela dizia, olha, lógico, toda criança chora dor de barriga, cólica, mas chega uma hora que passa. Mas você não passava, era dia e noite. Eu pegava você nos meus braços e eu chorava. E eu dizia pra você, bebê, deixa eu ser sua mãe. Eu chorava junto com você. Bebê, deixa eu ser sua mãe. Então eu me lembro que eu deitado na cama, quando eu era mais ou menos 8, 9, 10 anos, eu pedi a Deus para desfazer o meu ser. Eu não queria ser nada. Eu não queria estar aqui, eu não queria ser Marcelo, eu não queria ser nada. Eu lembro todas as noites. Era um sentimento de tristeza, paixão, uma paixão inexplicada, que eu olhava para o teto do quarto e eu clamava, se eu pedia com toda a força do meu coração, Deus, desmancha eu. Desmancha, eu não quero existir. Eu não quero existir. Tamanha era uma dor, um anseio que eu sentia. Meu pai, de educação portuguesa, muito frio, muito na dele. Minha mãe extremamente amável, muito coruja, muito defensora dos teus filhos, dos filhos dela. E era a pessoa que eu tinha que conversar. Fui parar em psicólogo, comecei a ver espírito. Começava a ver espírito 24... Tava aparecendo serviço de telemarketing, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muitos me julgavam que eu estava ficando doido. Vocês sabem, estão nos vídeos os relatos da minha vida. E fui para psicólogo, tive um dia que chegar na minha mãe e bater de frente com a minha mãe, pedindo para que ela entendesse para que eu não fosse para psicóloga. E ela disse, tudo bem. Você não é doido, eu acredito. E o que acontece? Não fui. E fui vivendo a minha vida, uma adolescência muito complicada. Não namorava, não queria namorar com ninguém, não queria ter contato com ninguém. E algumas pessoas achavam que eu era até homoafetivo, mas se fosse, ninguém teria nada com isso. Porque não tem nada de errado em ser isso. Mas eu assim... O meu tio fez um trabalho de... Meu tio era meio complicado. A família da minha mãe e os caras... quanto mais mulher no currículo, mais é prova que é homem e é macho. Sempre foi assim a família da minha mãe. Com todo mundo. E eu sempre fui diferente. Eu nunca me identifiquei com isso. Achava isso um absurdo. Dava risadas quando eles contavam as coisas. Porque era hilário. Porque aquilo não passava na minha cabeça de forma nenhuma. Então, meu tio viciou a molecada nas pornografia. Pornografia é uma energia muito forte. Muito forte. Por um certo tempo, na minha adolescência e infância, eu assistia, eu via. Mas era aquele negócio de observar. Eu parecia um obsessor. Observava, captava aquela frequência de energia, porque sexo é frequência, é energia pura. Então eu captava aquilo, mas eu não queria fazer aquilo. Eu não queria fazer aquele ato. Eu só olhava... Capturava aquela energia, mesmo sem saber o que eu fazia, mas aquilo lá eu não queria fazer de jeito nenhum. Aquilo não. Então eu tinha uns comportamentos que bugava a cabeça da minha mãe, bugava a cabeça da minha família. Uma tia minha falou assim, eu acho que o Marcelo ele vai se soltar mais pra vida, ele vai ser mais solto, livre, mais conversar com as pessoas, ser mais assim, social lá pros 30 anos. Eu acho que lá pros 30 o Marcelo se solta. Eu era muito fechado mesmo. E assistam a série do Espelho para vocês entenderem que loucura foi a minha vida. Eu entrar de corpinho aqui dentro
do espelho. É surreal, mas foi real. Então são coisas que a minha vida, se você contar para uma pessoa normal, ela vai dizer assim, poxa, esse cara, ele é surtado. Esse cara é esquizofrênico, esse cara é maluco. Mas eu vi as outras pessoas, eu observava, analisava como um bando de loucos. Falava, como pode ser assim? Não tem lógica. Eu achava bizarro dar beijo na boca. Um ser humano pôr a boca na boca do outro. Quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu achava isso uma coisa mais bizarra que existe. Falava, não tem nem lógica. Que fundamento e lógica isso tem? Para vocês verem como é que era a minha cabeça. Então eu não gostava de... Eu não sentia... eu não gostava de animais. Desde criança nunca fui fã de animais. Nenhum. Sim, sempre fui indiferente aos animais. Todos os animais. Não gostava de plantas, flores. Pra mim isso aí era besteira. Não me comovia. Não gostava de nada disso. Eu era uma pessoa totalmente... conviver com pessoas, eu tinha um pouco de receio antissocial. Para a ciência daqui, podem dizer, isso é coisa de psicopata, psicopatia, doença. Isso aí é uma... como é que eles falam? Eu esqueci o termo que eles usam, mas isso aí é uma doença. É a pessoa com problemas psicológicos. Não. Porque para mim os mais ignorantes são psicólogos, são psiquiatras, eles não sabem nem quem eles são. Às vezes o cara conversa, te ouve falar até. Aí o cara sai do consultório, vai encher a cara de cachaça, uísque, cerveja, que a vida dele é uma bosta. Vai se drogar. Ele quer ouvir a sua vida. Ele quer estudar a sua vida, a sua mente. Ele quer te dar respostas, sendo que a vida dele é um mistério que ele não consegue entender. Sou um pouco mais ou menos igual eu falei do livro do alienígena, né? Vou escrever um livro falando de alienígenas, sendo que eu nunca nem tive contato. Um livro de descrever raças se eu nunca tive contato com nenhuma. Muito incoerente. Os psicólogos e psiquiatras são muito incoerentes. Porque na realidade são um bando de gente defeituosa, cheio de problemas, com a vida toda cheia de dificuldades psicológicas. São os mais perturbados, são eles. E querem pagar que eles são a solução para todo mundo. Incoerência demais. Aí o que acontece? Eu já não gostava de nada disso. Então a minha família me via, Minha mãe olhava assim e falava, pô, Marcelo, o que deu errado, Meu filho é tão bonzinho, mas... não gosto de nada. Não interage com nada. Marcelo é esquisito pra danar. Meus sobrinhos, meus outros filhos namoram, gostam de fazer as coisas, vivem, interagem, tem uns amiguinhos. Marcelo, ele tenta, mas ele desiste. Ele tem as fases de tentar e desistir, mas ele sempre volta pro mundo dele. Pro mundo somente dele. Fechado, privativo dele. Pois bem, eu tive um período sombrio, que vou dizendo sombrio no sentido porque eu frequentei religião, fui religioso, adorava Deus, Jesus, fiquei numa lavagem cerebral. Esses dias a Fabiana mesmo tava falando, nossa, mas você caiu numa época na sua vida que você perdeu muito tempo, não foi, Fabiana? Nossa. Você ficou numa lavagem cerebral brava, não foi? Ela tava falando esses dias pra mim. Beleza. Vieram-se os colupes. Os contatos com seres. Eu já narrei no vídeo relatos de um contatado, lá eu falo os sintomas, as coisas que aconteciam comigo. Quando eu conheci Fabiana, eu já falei no vídeo também, Fabiana foi um acordo astral cósmico, uma coisa muito forte. Caso não tivesse sido feito, eu falo pra vocês, eu estaria sozinho, vivendo a minha vida igual o Obi-Wan Kenobi. Eu estaria vivendo sozinho, sem ninguém pra me perturbar ou encher meu saco.
né? Não teria esposa, não teria filhos, mas Fabiana é uma aliada astral. Ela é uma aliada cósmica que eu tenho. Então, assim, no caso, para vocês perceberem, eu seria uma pessoa totalmente na minha. Então, é como eu digo para vocês, foi um acordo que se prevaleceu e se fez nessa realidade muito forte. Porque ela é uma companheira, ela é uma guerreira, ela é uma aliada nesse combate, nesta realidade. Porque, como eu digo para vocês, né, nós temos os nossos acordos, nós temos aqueles que lutam aos nossos lados na verdadeira realidade. Na verdadeira realidade. Todos temos. Então, eu era mais ou menos assim, totalmente na minha. Tanto que chegava a certo ponto que meus familiares falavam, deixa pra lá, você não quer ir, você não quer confraternizar. Se tinha reuniões de família, de Natal, eu nunca ia. A reunião de Ano Novo, eu nunca ia. Aniversários dos parentes, festas, reuniões de família, eu nunca ia. Se a família vai sair junta para tal lugar, eu nunca ia com ninguém. Eu ficava em casa na minha. Extremamente, podemos dizer, antissocial, ou a pessoa tem algum distúrbio psicológico. A pessoa tem algum problema psicológico. Então o que acontece? Vieram-se os contatos com os Colups. Os Colups vieram, teve esse contato, e daí se começou uma nova jornada, uma nova perspectiva na minha vida. Eu sempre fui muito, como eu disse para vocês, nunca tive afinidade por bichos, animais nenhum. Antigamente eu não sentia, era assim, ó, era dó de nada. Eu não sentia dó de pessoas, eu não sentia dó de bichos, eu não sentia dó de plantas, eu era uma pessoa extremamente na minha, frio, gelado. Ao ponto de um dia, eu já contei isso em outros vídeos, pegar a minha irmã, mas a minha mãe conversando com meu pai, eu no portão, né, ouvindo e dizendo a eles, pai, Marcelo não gosta de ninguém não. Marcelo não tem amor por ninguém, por nada, ele é frio. E minha mãe concordando, o Marcelo não gosta de ninguém mesmo não. O Marcelo, ele é muito frio. E minha irmã, não, ele não gosta de ninguém, não gosta de mim, não gosta do senhor, não gosta de ninguém, ele gosta só dele. Estava errada. Em certo ponto estava errada, sim. Mas era a impressão que eu passava, né? Era a primeira impressão é a que fica, não é verdade? Então o que acontece? Era a impressão que eu passava para todos. Um pouco antipático, antissocial, muito na minha. E quando eu tive contato com os Colups, com seres, né, alienígenas, com o passar do tempo, que foi uma jornada, eu digo para vocês que eu já estou há 11 anos nisso. Há 11 anos. Tem pessoas aí que mal entra, já quer saber a sua raça alienígena, quer saber de onde veio, o que é. Tem pessoas que elas quer da noite para o dia que o resultado aconteça e não se esforçam e não fazem por onde. Então eu e Fabiana, nossa família, a gente tem feito um trabalho de desconstrução há mais de uma década. E isso com a ajuda desses seres. Que depois eu fui descobrir uma coisa bem interessante. Bem interessante. Porque eu sentia dentro de mim, não vou dizer um certo remorso. Eu queria ser igual a todo mundo. Eu queria ser igual meus primos, eu queria ser igual meus irmãos, eu queria ser igual meus tios, os colegas de escola que eu via ali, todo mundo convivendo. Eu queria ser igual a todo mundo, eu queria ser como todo mundo. Eu chorava porque eu não conseguia ser daquela forma. Eu não tinha lado, eu não tinha jeito para ser daquela forma. Eu não conseguia, eu não tinha nem jeito para isso. Então é uma vida de muita... Você vê que você se culpa, você se julga, você se cobra,
porque você quer agradar, você quer e muitas vezes participar, mas você não consegue porque aquilo não bate em você, não tem nada a ver com você e você fala, poxa, chega um momento que você fala, eu vou ser eu mesmo, eu vou ser eu mesmo, eu vou me assumir, eu vou assumir a minha identidade, eu vou assumir o meu ser e eu vou ser assim, porque eu não tenho que agradar as pessoas. É muito complexo tudo aqui. Então o que acontece? Eu, depois de um certo contato com os Colupes, depois de muitos treinamentos, muitos ensinamentos, bastante, depois de trabalharem muito em cima de mim, eles me revelam algo que eu nunca disse isso antes. Eu nunca disse isso antes. E é a primeira vez que eu estou falando para vocês e para todos. A única pessoa que sabia disso é a Fabiana e pouco antes da morte da minha mãe eu contei para ela. Eu contei para ela e depois do seu desencarne, lá quando eu fui ver ainda o seu personagem, ainda fui estocado nesse assunto. Mas Fabiana sabe tudo que eu sei, todos os segredos, os ensinamentos, tudo o que eu sei, Fabiana sabe tudo, porque ela é a pessoa que ouve tudo que eu digo. E ela tem uma baita de uma maturidade, porque pela minha origem e minha essência, Draco, às vezes a gente leva mais para um lado de deboche, a gente leva mais para um lado de gozação. E Fabiana é muito séria em certas coisas, principalmente quando é assuntos espirituais. E às vezes eu sou um pouco relapso, ou seja, um pouco relaxado mesmo. Os Colupes me revelaram que a minha mãe, não houve a concepção do pai biológico, que minha mãe acreditava ser meu pai biológico. Não houve a concepção genética dela com ele. Não houve. Eles falaram para mim. Nós que fecundamos a sua mãe. Nós fizemos um trabalho com os genes dela e os nossos. E nós fecundamos a sua mãe. É por isso que você nunca sentiu nada energeticamente, nada, por aquele povo que ela acreditava que você pertencia geneticamente, biologicamente a eles. Eles falaram isso para mim. Eles falaram isso para mim. Você é a genética dela trabalhada só por nós. Então, você é um híbrido, como milhões de pessoas são híbridas aqui. Híbridas de nós, de outras raças. Imensas raças fazem hibridização. Reptilianos fazem hibridizações. Tem híbridos reptilianos aqui. Só que não sabem. Nem imaginam. Vive uma vida aí totalmente vazia como eu vivi. É por isso que eles disseram para mim. Por isso que você ficava bugando a sua mente. Por que existe essa ligação de pai, mãe biológico? Se o pai ou a mãe some, fica anos, ou o filho nunca conheceu, mas fica doido quando conhece. É uma energia, é uma afinidade energética, embora não tenha intimidade, não tenha contato, e a coisa ali flui e fica, eu amo, eu perdoo, tudo que eu quero é perdoar. Você nunca teve isso. Porque na realidade, você é um híbrido, como milhares são híbridos nessa terra.
Por isso que você carrega o gene único da sua mãe alterado. Seria mais ou menos assim que eles me explicaram. Seria como se você fosse filho do seu avô, dos genes do seu avô e dos genes da sua mãe. Seria algo assim. Por isso que a família da minha mãe ficava espantado quando me via mais ou menos na casa dos 20, porque eles falavam, poxa, você é o clone do seu avô. Era como se eles pegassem o gene da minha mãe e separassem, como se dentro da engenharia deles eu fosse, digamos assim, biologicamente filho do meu avô, com alterações deles e o gene da minha mãe. Então, a única ligação, digamos, energética familiar seria só com a minha mãe. E por isso sempre foi muito forte. Muito forte. Por isso que eu entrei na dimensão do espelho com o meu corpo. Eu entrei na dimensão do espelho com o meu corpo. Não fui em projeção. Por isso eu cruzei o espelho na adolescência. Por isso que eles me pediram para nunca tatuar o meu corpo. Eles falaram para mim, eu já falei para vocês que eu tinha vontade de tatuar uma clave de Fá. Quem gosta de música sabe que temos a clave de Fá, a clave de Sol. E como eu gosto de contrabaixo, eu tenho contrabaixo, faço um barulhinho no contrabaixo. Eu queria tatuar ali uma homenagem, né, no meu braço, uma clave de Fá tribal, estilizada. Eles disseram, nunca desenhe no seu corpo. Me proibiram. É por isso que eu sempre tive uma mediunidade monstruosa. Eu via coisas que as pessoas, muitos médiuns, não conseguiam entender. E é por isso que eu tive um contato tão próximo com eles. Com eles. Eu cheguei a comentar isso com a minha mãe pouco tempo antes dela morrer. Falei, mãe, eu vou te contar uma coisa louca. Que quando me contaram há alguns anos, eu ri. Eu dei risada na cara dos alienígenas que me contaram. Eu dei risada mesmo. Vocês sabem quem foi a pessoa que acreditou de cara e falou assim, olha, respeita. Vocês sabem quem foi a pessoa que falou assim, olha, respeita. Não abuse desse tipo de informação. Fabiana. Fabiana é uma pessoa extremamente séria. E ela é uma pessoa que sempre diz... Porque eu tenho um senso crítico monstruoso. Eu sou muito crítico. Isso toda a minha vida. Isso vem da minha essência, da minha origem draconiana. Entenderam? Isso vem da minha essência. Então eu sempre fui assim. Eu sempre primeiro duvidei. Mais ou menos funciona assim. Eu duvido. Depois eu abuso, eu dou risada, eu faço coreto, eu debocho bastante. Aí Fabiana vem, dá uma porrada e fala, leva a sério, cara. Você tá achando que isso é brincadeira? Você tá achando que isso aí é brincadeira que esses seres estão fazendo? Você tá achando o quê? Que eles estão aqui para ser feito de palhaço por você? Aí, tá tudo bem, como é que é? Então, eu sempre tive ela para me botar na linha. Porque na realidade, como eu digo para vocês, eu não sou uma pessoa diferente das demais, porque o que existe de híbridos, só que não é todo mundo não, viu? Tem muito, assim como tem despertos, que são despertos coisa nenhuma, são fogo de paia, que são pessoas que levantam uma bandeira e não praticam aquilo que fazem. Existem contatados que são contatados e a maioria não são. Eles são contatados do ET da imaginação deles porque é uma modinha ganhar dinheiro. Assim existem muitos híbridos e existem muitos que não são híbridos. Porque esses já fazem parte mesmo... Porque, na realidade, toda a raça humana ela é criada por uma raça alienígena. Então, você pode dizer que todo mundo aqui são processos biológicos de, digamos, seres alienígenas. Todo mundo aqui tem um gene alienígena. Mas temos o gene
qual que é o gene, né? Padrão mais comum, que é aquele criado pelos seres alienígenas, os dracos, os reptilianos, na qual é composto na regra da dimensão. Você não, para você estar na terceira dimensão e viver ela, você tem que estar dentro das regras da terceira dimensão. Você tem que estar dentro das regras. Você pode fazer alterações dentro das regras da terceira dimensão. Pode, mas você tem que estar dentro dos parâmetros e dos limites exigidos dela. Então você não vai fazer uma coisa... Você não vai criar um Superman. Não vai. Você não vai criar um super humano ao ponto de um super-herói, não. Mas raças alienígenas fazem por questões astrais, astrais, né? Tudo que reflete aqui vem de lá. Então eles fazem esses acordos e eles vêm aqui e fazem pequenas... Seria mais ou menos, poderíamos dizer assim, algumas personalizações em alguns corpos. Personalizações. Porque você pega, né, ali e você cria alguns derivados. Isso tudo por acordos astrais. Então você vai perceber que certas pessoas... Porque, como eu disse para vocês, tem pessoas que dizem ser, dizem querer, dizem viver, mas você vê que elas não são nada daquilo. E muitas vezes vivem numa fantasia. E tem aqueles que você fala, esses daí não são daqui. Então são pessoas num grau de paranormalidade ou mediunidade muito forte. Não é aqueles que ficam, eu sou médium, eu vejo o santo, o fulano, o mestre, o fulano, o ciclano, não. São aqueles que falam, olha, isso aí é tudo mentira, isso é farsa. Abre teu olho e a gente consegue enxergar que isso aí não vale nada. É tudo, a gente consegue ver a cortina ou a fantasia que eles usam na frente deles. Então a gente consegue enxergar por trás o que está lá. Então assim, você vai perceber isso. Então por quê? Pessoas têm nos mais variados motivos. Hoje eu sei que um dos motivos é para eu estar falando para muitas pessoas